Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos com o coração aberto, estamos dispostos a ouvir a Tua mensagem e agora, Senhor, pedimos a Tua iluminação e que o Senhor esteja presente em cada pai que está aqui, que possa ser um exemplo para a sua casa, um exemplo para a sua família. Amém. E que possa refletir o amor que o Senhor tem por nós todos os dias em seus lares. Ajuda-nos a te servir, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a mensagem de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre pais. E hoje nós temos quantos pais aqui? Nós temos 4, 5, é só 5? 1, 2, 3, 4, 5 irmão Dedé. Contei 6, tem parece que tem um. Então tem menos. 1, 2, 3, 4. 4 pais. Pronto, gente. Sempre eu gosto de começar com uma pergunta. Vocês que são pais, vocês já tiveram algum sonho na vida de vocês, que vocês viram isso se concretizar na vida dos seus filhos? Algum sonho que vocês já tiveram, algum plano que se cumpriu com seus filhos? Quando seus filhos cresceram, quando seus filhos foram crescendo? Como tem poucos pais, eu vou abrir para as mães também. Tem algum sonho que você teve e que aí, quando seus filhos foram crescendo, esse seu sonho foi se realizando? Tem alguém aqui? Amém. Amém. Que seja louvado. Meu festeiro. E os pais homens? Tem alguma... Sim. Aqui também a gente quase a mesma experiência. Parabéns para as mães pais que estão aqui presentes. E os pais? E os papais? Acharam? Teve algum sonho que você teve que se cumpriu nos seus filhos? Já está cedo, né, para dizer? Mas se eu for pegar a minha infância comparada com o Gabriel hoje, muitas coisas que eu queria realizar quando criança, eu não realizei e hoje ele está realizado, né? Porque são coisas naturais ou até mesmo da vida social, mas que eram sonhos que eu tinha e hoje eu presencio na vida deles. Então é interessante de se observar. Então, se a gente for observar, tem muitas coisas, muitos privilégios que os filhos hoje têm que na infância os pais não tiveram e agora eles se veem isso sendo realizado na vida dos filhos. E hoje nós vamos ver uma história de um pai também que teve um sonho, teve um plano tinha planos, tinha sonhos, tinha metas, mas que em vida ele não conseguiu realizar. E isso ele teve que passar para o seu filho. E como foi esse processo? Como foi que ele colocou isso no coração de ensinar para o seu filho, de colocar na mente do seu filho esse sonho que ele tinha? Então hoje nós vamos conhecer aqui essa história de um rei bastante conhecido nosso, rei Davi. E essa história está lá em 1 Crônicas 22. Não se assuste que não é na parte das genealogias de crônicas, é na parte das histórias. 1 Crônicas 22. Está passando. 1 Crônicas 22, verso 6. Um rei que tinha um sonho, mas ele precisou passar esse sonho para a geração que veio depois.
ele mesmo não conseguiu realizar o sonho dele. O que a gente pode aprender com a história desse rei? 1 Crônicas 22, verso 6, diz assim: Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi sempre teve esse sonho. Muitas pessoas falam do templo de Salomão, mas na verdade a ideia quem teve foi Davi. E por que ele tinha essa ideia? Porque Davi ele habitava num palácio chique, um palácio grande, só para ele, para a sua família, mas a casa de Deus ficava onde? Quem lembra? Como era a casa de Deus? Uma tenda. Era uma barraca. Então Davi era o rei, morava num palácio chique, e a casa de Deus ficava numa barraca, numa tenda. Então ele dizia, isso não é justo, isso não dá certo. Como é que eu tenho uma casa chique e Deus mora numa tenda? Então Davi sempre teve esse sonho. E agora Davi estava velho. Davi estava, acho que com perto de 70 anos. Estava bem velhinho. E agora ele estava vendo que ele estava prestes a morrer e o sonho dele não estava se realizando. Então nós vamos agora fazer um pequeno retrospecto da vida de Davi. Vamos apenas relembrar alguns melhores e piores momentos da vida dele através de 6 objetos. O que é que Davi foi aprendendo ao longo da sua vida que levou ele até esse momento e que isso ele passou para Salomão, para o filho dele? Vamos lembrar aqui um pouco da jornada de Davi através de alguns objetos. Primeiro, pode passar. O primeiro objeto que a gente olha assim na vida de Davi é o cajado do pastor. Quando ele era jovem, quando ele era adolescente, ele cuidava das ovelhas. E ali a primeira característica que ele desenvolveu para ser um bom rei foi a humildade. O começo de todo homem, toda pessoa que serve a Deus é começar com humildade, começar com a simplicidade. Então o cajado trazia esse simbolismo da humildade e também de ficar ali cuidando das ovelhas, e um dia ele poderia cuidar das ovelhas do povo de Israel. Então Deus começou ele no simples para depois levar ele para o extraordinário. E é assim que ele faz com a gente também. A primeira lição que a gente aprende é da humildade do serviço. E o próximo objeto que ele agora vai usar na sua vida é a funda. E essa funda era o símbolo da ousadia, da coragem. Como pastor de ovelhas, ele tinha que livrar as ovelhas dos predadores. Como ele livrou do leão, como ele livrou do urso. E assim ele foi ganhando experiência, estimulando a sua coragem, a sua ousadia, para então enfrentar Golias. Então o primeiro objeto foi o cajado, onde ele aprendeu a humildade. O segundo foi a funda, onde ele aprendeu a ter coragem e a ter a ousadia. Depois disso, o próximo objeto que ele agora vai usar na sua vida é a harpa. A harpa ele já usava com as ovelhas, e ali na simplicidade, ele cuidando das ovelhas, a harpa ele ia trazendo para ele um espírito mais calmo e também ia ajudando a cuidar das ovelhas. As ovelhas gostavam daquela música, e aquela música depois foi usada para acalmar o coração do rei Saul, um rei que estava sendo possuído pelos espíritos do mal, e aquela música ajudou a acalmar ele. Então a harpa trouxe para Davi a sensibilidade. Por isso que Davi, mesmo sendo um grande guerreiro, ele era um grande poeta. Por isso que ele escreveu vários salmos, várias músicas, várias canções da Bíblia. Então a harpa trouxe essa qualidade, essa virtude para ele, da sensibilidade. E o próximo objeto da vida de Davi que nós vimos não é uma tesoura como essa, mas é algo parecido com isso. Agora vocês não estão lembrando que história é essa. Essas outras vocês estavam aí lembrando, mas essa aí vocês não conhecem muito. Quando Davi estava fugindo daquele rei que eu disse, o rei Saul, teve um momento em que Saul estava numa caverna e estava fazendo suas necessidades. Saul estava correndo, estava perseguindo Davi para matá-lo. Só que aí Davi percebeu que Saul estava nessa caverna, estava ali, e aí Davi pensou o seguinte: eu posso matar ele agora, eu posso me tornar o próximo rei. Só que eu não vou estender a mão contra o ungido do Senhor, porque esse não é o plano de Deus para mim. Eu vou me tornar rei, mas não é matando o rei atual, não é matando o ungido de Deus que eu vou conseguir fazer isso. Então ele foi lá com essa tesoura, com essa faca, cortou um pedaço da roupa dele enquanto ele estava fazendo necessidade, e depois, no outro dia, ele apareceu lá e disse: olha, eu estive bem pertinho de você aqui, mas eu não matei a sua vida por amor a Deus, porque eu sei que ele tem um plano melhor para mim. Então, com essa tesoura aí, simbolicamente, ele aprendeu a virtude da prudência. Davi aprendeu essa qualidade de ser prudente, de ser sábio.
nessas situações que exigia isso dele. Então ele aprendeu a ter prudência. E um outro objeto que agora ele usou muito como um rei foi a espada. Com a espada ele aprendeu qual era a missão do rei. Ele tinha que defender o seu reino, que ele tinha que expandir o seu território, que ele tinha que conquistar várias nações para tornar o povo de Israel um povo mais unido, um povo agora solidificado. Então a espada ele usou várias vezes, em várias batalhas. E Davi nunca perdeu uma guerra, uma batalha física. Nenhuma batalha que envolvesse espadas, Davi nunca perdeu. Mas, pelo contrário, por outro lado, quer dizer, nas batalhas da vida íntima, Davi perdeu várias. Questão do relacionamento, questão de família, Davi perdeu várias batalhas. Em várias ocasiões, Davi não foi um exemplo de marido, pode passar na tela. Não foi um exemplo de marido, não foi um exemplo de pai. E isso tudo deve ser esse último objeto aí, que é um binóculo. Claro que Davi não tinha um binóculo, mas é um símbolo do que levou ele a cometer aquele grande pecado. Ele desejou a mulher do seu próximo, mentiu, matou ele, e isso trouxe uma desgraça para a sua família, para seus filhos. Vários filhos dele morreram, e assim, tudo isso por causa de erros que ele cometeu. A história de Davi é a segunda maior história de um personagem da Bíblia. A história que é contada, a história do personagem, a maior história do personagem da Bíblia é a história de Jesus, que é contada em 4 evangelhos. A de Davi é contada em 3 livros. E Davi ele tem altos e baixos na vida dele. Ele tem momentos grandiosos que a gente se inspira e momentos vergonhosos que a gente detesta. Mas depois de tudo isso, depois de todos esses altos e baixos, depois de ter cometido esse pecado, ele se arrepende, e o arrependimento dele foi sincero, foi uma mudança total, e aquilo serve de exemplo para nós. Então, depois de tudo isso que vocês viram, de toda essa retrospectiva da vida de Davi, agora está chegando nos seus 70 anos, bastante vivido, com muitas experiências e com um sonho no seu coração. Eu preciso construir uma casa para Deus. E agora? Qual terá sido a resposta de Deus ao sonho de Davi? Davi era um rei que Deus chama de um homem segundo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus, um homem amado por Deus, apesar das suas falhas, foi perdoado, foi restaurado por Deus. E aí agora ele chega para Deus: Deus, deixa eu construir uma casa para o Senhor. E qual é a resposta de Deus? Foi bom a gente fazer essa retrospectiva para a gente entender agora a dimensão dessa resposta aqui. Olha aí, 1 Crônicas 22, verso 7. Davi disse a Salomão: meu filho, eu tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Davi merecia isso. Davi era um rei maravilhoso, um rei incrível, um dos maiores reis que já existiram, o melhor rei do povo de Israel. Mas qual foi a resposta de Deus? Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra na minha presença. Então essa foi a resposta de Deus: você não vai construir esse templo, você derramou muito sangue. Aqui eu vejo um paralelo em outro episódio da vida de Davi. Vocês lembram que quando Davi pecou, um profeta foi lá, contou aquela história, e naquela história Davi, ele se enquadrava no pecador daquela história, e Natan disse: tu és o homem pecador dessa parábola. E agora Davi pergunta: Deus, quem é que vai poder construir esse templo? E aí Deus diz: você não é o homem, você não é o ideal para fazer esse serviço para mim. E aí você pergunta: por que Davi não era digno de fazer isso? As guerras que Davi fazia não eram em nome de Deus? Não era para conquistar mais territórios, não era para dominar sobre o povo de Israel? Por que Davi não merecia isso? Por que Deus respondeu não? E aí eu volto para aquela velha aplicação que nós fazemos. Quem lembra quais são as 3 respostas de Deus para todas as nossas orações? Essa aqui é um segredo que vocês podem levar para a sua vida. Quais são as 3 respostas de Deus? Sim, não e espere. É como um sinal de trânsito. Quando Deus responde sim a um pedido nosso, é quando aquilo se alinha ao desejo dele para você e aquilo vai fazer bem para você. Aí ele responde sim. Quando é que Deus responde não, um não definitivo? Quando aquilo não faz parte do plano dele, não está de acordo com a palavra dele e não vai fazer bem para você de jeito nenhum. Geralmente quando a gente pede coisas fúteis, coisas passageiras, coisas que não vão levar a nada, Deus vai dizer um não definitivo.
E às vezes, o não de Deus vem com um sim bem grande no fundo. Quer ver um exemplo? Parecido com esse de Davi? Quando Moisés estava prestes a entrar em Canaã, Deus disse a Moisés: Moisés, você vai até aqui, daqui o povo segue, mas nessa montanha você vai ficar e você vai morrer. Mas eu guiei esse povo por 40 anos, eu não posso entrar? Não, você não vai entrar em Canaã. Você vai subir nesse monte e lá você vai morrer. E esse foi um não de Deus. Mas todos vocês sabem o que aconteceu depois disso. Depois desse não que Deus deu a Moisés, Moisés morreu e depois Deus ressuscitou ele e agora ele está lá no céu. Amém. Amém? Então, às vezes, por trás de um não que Deus dá para nós, tem uma bênção bem grande esperando. Tem uma coisa melhor ainda nos esperando e nos aguardando. Assim como nos 10 mandamentos, a maioria dos mandamentos é não isso, não isso, não isso. Por trás de cada não de Deus, tem uma bênção para todos nós. E esse é um segredo que você deve guardar no seu coração. Ah, eu pedi uma coisa e Deus negou. Porque Deus tem algo melhor preparado para você. Amém. Então tem essas 3 respostas: sim, não e o espere. Quando é que vem o espere? Quando é algo bom para você, vai fazer bem para você, mas não agora. Lá na frente, Deus vai lhe dar isso que você quer. Às vezes você não está preparado para receber agora. Às vezes você ainda precisa melhorar alguma coisa, você precisa ter mais confiança, você precisa ter mais fé, você precisa estar mais burilado, mais trabalhado por Deus para receber aquilo que você pediu. E às vezes Deus dá algo maior ainda do que você esperava. Então, Davi precisava aprender isso. Por isso que Deus disse não. Davi havia derramado muito sangue e por isso ele não poderia ser o homem que ia construir o templo. O templo é um lugar sagrado. E alguém que tinha derramado muito sangue na vida não poderia fazer isso. E qual foi a resposta de Deus agora? Para tranquilizar Davi. Olha aí, capítulo 22, veja agora o verso 9. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, ao contrário de você que é um homem de guerras, né? Porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Então Salomão foi o contrário de Davi. Salomão não fez nenhuma guerra, não precisou fazer nenhuma guerra durante o seu reinado. Enquanto Davi era guerra o tempo todo, Salomão foi uma paz. O próprio nome Salomão significa um homem de paz. Então Deus disse: olha, Salomão, seu filho, vai ser um homem pacífico. E é ele que vai construir a casa. É ele que vai construir no seu lugar. Olha o verso 10. Este edificará um templo ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então agora Davi viu que o sonho da vida dele, quem iria realizar, era o seu filho. Então imagine como é que está a mente de Davi. Rapaz, como é que meu filho, será que ele vai dar conta do serviço? Será que ele vai dar conta de construir uma coisa assim tão grande? Não vamos nem pensar no templo de Jerusalém, vamos pensar nessa igreja aqui. Quem aqui reconhece que não tem nenhuma habilidade com construção, absolutamente nenhuma? Que não sabe de nada, absolutamente nada de construção? Cheio. Aí eu vou voltar uma equipe aqui com esses construtores aqui. Esse canto aí. Agora já pensou, seu pai dá uma ordem para você, dizer, seu pai está morrendo e diz: olha, agora você que vai construir um templo do tamanho do mundo, vai construir essa igreja aqui, o térreo e o primeiro andar sozinho. Você que vai fazer isso. Você não tem habilidade nenhuma com construção. Você não é Marinilson, você não tem a habilidade dele, né? Nem Manel. Nem Isaías. Se fosse Marinilson, Manel e Isaías, se o pai deles deixasse isso para eles nem ia reclamar. Mas se fosse a gente, né? Então Salomão agora recebeu essa incumbência. Você não tem habilidade com nada, você não sabe falar em público, você não sabe nem comandar o povo, você não tem sabedoria, você é inexperiente, e é você que vai construir o templo. E Davi reconhece isso. Quer ver? Isso que eu estou dizendo? Será que Salomão realmente era inexperiente? Olha aí o verso... Salomão reconhece, né? Não, Davi. Olha o verso 5. 1 Crônicas 22, verso 5. Davi dizendo sobre Salomão. Pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço
ele ainda é jovem e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Então solta aí, depois eu leio o resto. Então, Davi agora pensou, rapaz, esse templo tem que ser uma das maiores maravilhas do mundo, tem que ser a maior obra arquitetônica do planeta Terra, mas isso vai ficar nas mãos do meu filho que não sabe de nada. E agora? Não era comigo, né? Pois é. Então, para isso, Davi teve que aprender 4 lições. A primeira delas, vou passar. A primeira lição que Davi teve que aprender é a lição do desprendimento. A lição de se desprender. O que é isso? Significa entender que se a obra é de Deus, é Deus quem vai conduzir. Se Deus foi quem deu aquela ordem, ele não precisava se preocupar com quem ia realizar. Ele iria morrer, mas o filho dele é quem ia cuidar, ia tocar aquela construção. Então ele não precisava se preocupar com isso, não precisava se prender a esses detalhes, porque era Deus quem ia conduzir. Então o segredo que a gente aprende para a nossa vida é deixar Deus ser Deus. É deixar que o Deus da obra conduza cada um de nós para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Então essa é a primeira lição que nós temos que levar para a nossa vida. A lição do desprendimento. A lição de a gente entender que Deus, Ele sempre chama as pessoas mais prováveis. Deus nunca chamou as pessoas mais capacitadas, as pessoas mais prováveis para realizar alguma coisa. Deus sempre chama a pessoa menor, Deus sempre chama a minoria, Deus sempre chama os analfabetos, Deus sempre chama aqueles que não têm estudo, Deus sempre chama aquelas pessoas que não têm tempo, as pessoas mais prováveis, aquelas que tiveram um histórico de vida ruim, são essas pessoas que Deus chama. E é com essas pessoas que Deus opera maravilhas. Amém. Porque como é que diz o ditado? O ditado diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas... Exatamente. Então se desprenda dessa ideia que você tem, que você precisa ser alguma coisa para Deus chamar. Deus não chama as pessoas que têm um intelecto elevado, que têm riquezas. Deus chama qualquer um, porque é através das coisas mais simples que Ele é glorificado. Amém. Então Davi precisava entender isso. E segundo, a partir disso, dessa primeira lição, a segunda lição era a confiança. Entender que Deus sabe de tudo e que Deus ia conduzir aquilo, ia levar aquilo à frente. Mas, mesmo Davi se desprendendo daquela ideia e confiando em Deus, Davi agora ensina uma lição importante. E agora eu vou mostrar uma lição prática para todos os pais. Olha o final do verso 5, de onde a gente parou para frente. Tá certo, meu filho é jovem, é inexperiente, o tempo tem que ser uma coisa incrível, uma coisa extraordinária, mas eu não estou preocupado com isso. Por quê? Ao final do verso 5, portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Então Davi fez o seguinte, olha, eu já vou facilitar o processo. Eu já vou comprar tudo que ele precisar. Eu vou ali na Construcenter, eu vou ali nas lojas aqui da Dr. Luiz Carlos e vou comprar todos os materiais necessários para usar nessa construção, para ele não se preocupar em comprar mais nada. Vou lançar o madrugada e comprar uns tijolos. Eu vou comprar os tijolos, as telhas, vou deixar tudo encaminhado para ele só construir. E Salomão ainda teve que comprar mais coisa, mas Davi já deixou 50% já encaminhado, para Salomão não se preocupar com isso. Então Davi já se planejou, Davi já teve um plano para Salomão só executar. E aí vem a lição para nossas famílias. Agora, Davi juntou tanto ouro, tanta prata em Jerusalém, que no tempo de Salomão, o povo dava nem valor à prata. Era tanta prata em Jerusalém que Davi tinha juntado, que o povo dava nem valor à prata, só a ouro mesmo. Pois é. Todas as famílias tinham objetos de ouro. A prata era uma coisa assim desvalorizada. Foi um tempo que juntou tanta riqueza que todo mundo tinha objetos de ouro na sua casa. Davi tinha juntado para colocar no templo de Jerusalém. Mas aí vem a lição para todas as famílias. Que planejamento você tem feito para a sua casa e para a sua família? Essa música que a gente canta de Padre Zezinho, ele ensina uma coisa muito séria, muito profunda. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Ou seja, não é para nenhuma família começar em qualquer de repente e continuar isso até o final da sua vida.
Tem famílias que começam de uma hora para outra, mas que não conduzem, não têm um plano, mas não colocam Deus no centro e não têm um planejamento para o seu lar. E assim vão tocando a sua vida, os filhos crescem, começam outras famílias, dele o que vier. Não tem um plano, não tem plano para a sua vida financeira, não tem plano para a sua vida, para os seus trabalhos, não tem plano para estudo e principalmente não tem um plano espiritual para a sua vida, para a vida da sua casa. São lares sem rumo, são casas sem direção, são pais desorientados que geram filhos também desorientados. Então, Deus quer que as nossas casas, que as nossas famílias tenham um plano, tenham algo traçado para cada um. Enquanto os filhos estão sobre o teto, Deus quer que os pais tenham um plano para que a sua família se una e coloque ele no centro da sua casa. Deus não quer pais desorientados, Deus não quer família sem rumo, sem norte. É para os filhos aprenderem ali naquele sistema, o culto familiar, para quando eles forem ter as casas deles, eles seguirem esse mesmo sistema, seguirem essa mesma organização do culto. E isso é dever dos pais. Então, esse é o sentido que Deus quer que nós aprendamos com essa lição. O planejamento. Sermos organizados. E planejarmos também que as nossas famílias estejam diante do altar de Deus todos os dias. Amém? Amém. E para isso os pais também precisam aprender a lição do serviço. Davi teve que entender que ele precisava mostrar o troféu para outra pessoa levantar. Ele ia preparar tudo, mas era Salomão que ia brilhar no final das contas. Era ele quem ia conduzir a obra. Então ele teve que aprender a lição da humildade lá na infância, cuidando das ovelhas, para que nesse momento a humildade se manifestasse ao ele preparar tudo para Salomão. Então os pais também precisam aprender a lição da humildade e do serviço na casa. E por fim, a última lição que Davi teve que lidar é a lição do legado. Então, você já parou para pensar como é que a sua história vai ser contada no futuro? Como é que as pessoas vão se lembrar de você quando você morrer? Primeiro, as pessoas vão sentir falta quando você se for? Já parou para pensar assim? As pessoas vão sentir falta de irmão Dedé, vão sentir falta de Francisca, vão sentir falta de Fredson. Como é que as pessoas vão sentir falta de você? Como é que elas vão contar suas histórias? Como é que elas vão se lembrar da sua vida? Então, tem uma história que o pastor contava, uma história bem simples, mas ela ensina uma coisa muito profunda. Qual pastor? Não lembro. Ele contava que tinha um homem que recebeu um nome muito feio quando ele nasceu. Recebeu o nome de Epifânio. Quem é que gosta, que acha esse nome bonito? Epifânio. O nome já está dizendo, Epifânio, já está... Oxi, tem uma do contra lá atrás. Epifânio já é um nome horrível que a pessoa receber. Um bebê tão bonitinho com o nome Epifânio. Bebê, pode não ser tão bonito. Ixi. Vou mudar. Então, tá bom, vamos ignorar. Vamos cortar isso aí na edição. Desconsiderando que é o avô do Eduardo, não é Epifânio o outro. É Epifânio com Y, pronto. Epifânio com Y. Pronto. É. Então, ele recebeu esse nome. Hermógenes. Não, vamos deixar só. Então, ele recebeu esse nome horrível. E aí ele foi crescendo com esse nome, a infância, a adolescência, a juventude. E aí, ele podia ter pensado, rapaz, meus pais podiam ter dado um nome melhor para a minha vida, e deram logo essa maldição desse nome, né? E aí, qualquer outra pessoa faria o quê? Quando eu tiver meu filho, eu vou dar um nome mais bonito, vou dar um nome mais elegante, um nome estrangeiro, para disfarçar isso que aconteceu comigo. E aí ele se casou, aí quando nasceu, Epifânio Filho. Epifânio Filho. Aí Epifânio Filho cresceu, foi se desenvolvendo, se casou e teve um filho. Epifânio Neto. Que maldição! Meu Deus! Epifânio original, Epifânio Filho e Epifânio Neto. Se pega na minha família, chegaria em mim. Você seria o famoso Epifânio Neto, né? Aí, irmão, na minha família tem 3 antenor. É assim, o pai, filho e neto. Tudo é antenor. Antenor. Antenor, pai, filho e neto. Antenor.
deram o nome? Por que no segundo filho isso não quebrou a maldição? Por que ele continuou, a dinastia dos Epifânios? Depois que a gente vai descobrir a história do Epifânio original, aí tudo se explica. O Epifânio original, ele era um homem tão bom, tão temente a Deus e tão exemplar na sua vizinhança, que só o nome dele já trazia uma coisa boa. Quando as pessoas ouviam o nome dele em alguma história, já sabiam que ali passava um servo de Deus, ali passava alguém tão legal, tão leal, tão amigo, tão dedicado, que esse nome deixou de ter a conotação feia e começou a ter uma conotação positiva. Então, quando ele foi ter o filho dele, ele pensou, não, para perpetuar o meu legado, eu vou colocar o mesmo nome no meu filho. E aí o filho sentiu uma honra, quando ele foi crescendo, foi sentir uma honra em levar o nome do seu pai. E aí ele pensou, já que eu tive esse privilégio de receber o nome dele, eu também vou passar para o meu neto. Apesar do nome ser feio, mas o legado é bonito. O exemplo do meu avô foi bonito, eu vou tentar seguir os passos dele e vou ensinar para o meu neto também seguir os passos dele. Então olha o exemplo dessa família e pense isso para a sua família. O seu nome, não literal, mas o seu caráter, o seu comportamento. Você quer que seus filhos sigam? Você quer que o seu pensamento, o seu jeito de agir, seus filhos possam passar isso adiante? Suas ideias? Agora eu entendi porque a mamãe toma o nome de Angélica. Todas as chatices de vovó são as minhas chatices. Oi. Era. Amâncio? Amâncio? Avançar. Amâncio é bonito. Agora é Epifânio. Pois é, gente. Então, pense nisso. Qual o legado que você quer passar na sua família e para a igreja? Um dia os mais velhos vão passar, os mais velhos vão descansar, e os mais novos vão continuar. Eles vão seguir o legado dos mais velhos, dos que começaram isso aqui. Essa aqui é uma igreja jovem, por incrível que pareça, é uma igreja jovem. É uma igreja que tem 10 anos. A pessoa mais antiga que está aqui é daqui, ele já usa, que está desde o comecinho mesmo. E acho que os mais antigos assim que estão até hoje, acho que é a família de Edson, que estão há 7 anos. Mas essas outras igrejas aqui da cidade de Açu estão há mais de 15, 20, 30 anos. E ainda estão com os fundadores originais, os mais antigos. Quando eles passarem, os mais jovens que assumirem, vão continuar o legado deles? Então isso é uma coisa para a gente pensar. Isso é algo para a gente refletir. Que legado você está deixando para o futuro? E, gente, para nós encerrarmos a mensagem de hoje, Davi agora ensina para Salomão qual é o segredo principal para que ele tenha sucesso na vida dele. Para que ele tenha sucesso quando ele for conduzir o povo. Não é Provérbios ainda, volta um pouquinho. Eclesiastes. Não, vamos para Eclesiastes agora. Isso foi só uma pegadinha. Vamos lá para 1 Crônicas 28, 9. Ainda estamos em primeiro curso. Você está ainda no 22, vai para frente. 28, verso 9. Tá bom. Primeiro Crônicas 28, verso 9, Davi ensina a lição principal para Salomão ter sucesso como rei e ter sucesso na construção do templo. Diz o seguinte: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, gente, o segredo que Davi quis passar para Salomão é o seguinte: o segredo, meu filho, para você ser um rei excelente, assim como seu pai foi, eu tive muitos erros, mas eu busquei esse Deus. E você viu a minha busca, você viu as vezes que eu chorei, você viu as vezes que eu me arrependi, você viu as vezes que eu precisei colocar cinzas na minha cabeça, tive que clamar. Você viu os meus momentos de busca. Se você seguir pelo menos 1% do que eu segui, você vai ser um rei de sucesso. Você vai ser um rei excelente. Não abandone o Deus do seu pai. Não abandone a comunhão que eu ensinei que você tivesse com o seu Deus. Então, o dever de todo pai é, enquanto seu filho está crescendo, com uma mão você segura a mão dele, e na outra mão do seu filho é Jesus quem vai segurar. Amém. Você segura de um lado, Jesus segura do outro, até que um dia, quando ele estiver grande, você solta da mão dele
e ele continua segurando na mão de Jesus até ele morrer. Amém. Esse é o dever de todo pai. Fazer com que seus filhos tenham sua própria comunhão com Deus. A comunhão, ela não deve ser nesse momento apenas do culto, não deve ser na reunião do clube, não deve ser em nenhum outro momento, não deve ser apenas nos momentos em público, mas cada criança precisa ter a sua comunhão particular com Deus. Para caso seus pais um dia se afastem, para caso um dia as circunstâncias da vida levem ela a ficar sozinha, mas que ela nunca abandone aquilo que ela já enraizou no seu coração. Aquele jovem enraizou no seu coração. A comunhão precisa ser uma coisa individual. E os pais precisam curtir isso na mente dos filhos, para que eles um dia possam ter a sua própria história com Deus, a sua própria intimidade com o seu Criador. Então Davi tinha sua comunhão com Deus, Davi tinha sua intimidade, e ele passou isso para Salomão. Ele disse: olha, se você continuar assim, servindo a Deus, o Deus do seu pai, o Deus que o seu pai adora, você vai ter sucesso, você vai ser um rei vitorioso. Então, tenha a sua comunhão com Deus, que seus filhos vejam você lendo a Bíblia, que seus filhos vejam você orando por eles. Quando eles abrirem a porta do quarto, eles vejam você de joelhos na cama, orando pela vida deles, para que um dia, talvez, Deus o livre, vocês passarem por uma situação difícil, vocês passarem por uma situação que infelizmente eles fiquem longe de Deus, o Espírito Santo vai trazer na mente deles as memórias dos pais que oravam por eles, o pai e a mãe, daqueles que clamavam pela vida e clamavam pela salvação deles. Amém. Então, se os filhos não veem isso nos pais, que motivação eles vão ter? Que referência eles vão ter de comunhão com Deus, se os pais não tiverem? Então é isso que Davi queria colocar na mente de Salomão. E para terminar, será que Salomão agora reconhece isso que seus pais ensinaram e Davi lhe ensinou? Agora Salomão já era um rei, e o que foi que Salomão falou sobre o ensinamento que Davi lhe passou nesse dia? Provérbios 9, verso 10. Provérbios. Eclesiastes. É Provérbios. Coloquei Eclesiastes, mas é Provérbios. Provérbios 9, verso 10. Porque isso aí é tudo que quiser. Qual será aquele Provérbios 9, verso 10? Será que Salomão honrou o legado de Davi? Será que Salomão ele fez jus ao que Davi lhe passou? Olha aí, capítulo 9, verso 10 de Provérbios. Olha aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Quando Davi morreu, Salomão foi buscar a Deus e disse: Deus, eu não tenho inteligência, eu não tenho experiência, eu não sei de nada, mas eu quero temer o Senhor assim como meu pai temeu, e eu quero ter sabedoria para cuidar desse meu povo. E Deus, naquela noite, Deus deu sabedoria a ele. E ele se tornou o homem mais sábio que já existiu e construiu um templo. E o templo foi, por muitos anos, por mais de 400 anos, foi a maior maravilha do mundo. Então, gente, o segredo é esse. O segredo é honrar o legado dos seus pais, honrar o pai e a mãe e temer ao Deus que eles servem hoje. Coloque isso na sua mente. E eu queria contar uma história sobre pais e filhos, uma história que vocês talvez já conheçam. Tinha um pai que ele era um fazendeiro muito rico, tinha muitas posses, muitas propriedades, e tinha um filho que ele não gostava de estudar, não ligava, era um filho irresponsável, era uma vergonha para ele, mas ele disse assim para o filho: filho, posso estar enganado, mas eu sei que todos esses caminhos, essas decisões que você está tomando, um dia vão levar você à ruína, um dia vão levar você ao fracasso, você vai perder tudo, vai perder seus amigos, mas quando você tiver perdido tudo, e você quiser acabar com a sua vida, vem aqui comigo que eu vou levar você para um lugar. E ele levou para o sótão da sua casa, que é como se fosse o primeiro andar da sua casa, e lá era um lugar vazio, era um porão assim, um lugar, não tinha nada, mas aí o filho viu que no meio do salão tinha uma corda, uma forca pendurada no teto. E ele disse: filho, quando você tiver perdido tudo, tiver gastado tudo, você vem para aqui e aqui você termina a sua vida. Coloque a sua cabeça na corda. E aí o filho achou estranho esse pedido,
Como é que meu pai está pedindo para no final da minha vida eu vir aqui me matar nessa corda? Aí ele riu naquele momento, achou estranho e disse, tá bom pai, mas se acontecer isso comigo, que eu acho que não vai acontecer, se acontecer eu venho aqui e coloco minha cabeça na corda. Então ele concordou. E passou os anos, o pai dele morreu, e ali ele foi para a sua vida, começou a juntar dinheiro, começou a juntar, e também com a mesma rapidez que juntava, ele ia gastando, ia perdendo tudo, os amigos iam indo embora, e aí ele foi envelhecendo, até chegar o momento em que ele realmente cumpriu a profecia do pai. Perdeu as riquezas, perdeu os amigos, e agora ele se sentia tão desgraçado, tão desamparado, que a única opção agora ele sentia era acabar com a vida dele de uma vez. E aí ele foi lá de volta para a fazenda, foi lá para a casa do seu pai. E aí quando chegou lá no sótão, ele disse, pai, eu não cumpri com o que o Senhor pediu para mim, eu não lhe obedeci, eu não fui responsável, e agora eu vou cumprir o que o Senhor pediu. E ele foi, puxou uma cadeira, colocou embaixo da corda, colocou a cabeça dentro da forca ali da corda, e ali ele deu a Deus a sua vida e chutou a cadeira. E ali por alguns segundos ele ficou suspenso no ar, ficou ali com a cabeça dentro da corda, e ali por alguns segundos ele sentiu ali que ia morrer. Só que a corda, ela tinha sido cuidadosamente cortada em um pedaço, e quando ele se pendurou, a corda ficou só numa pontinha, só num fio, e aí com o peso dele a corda se quebrou antes de ele ficar asfixiado, antes dele morrer. E no que a corda se torou, ele percebeu que o teto na verdade era um grande alçapão, e quando ele caiu, aquele alçapão abriu assim de um lado e do outro, e quando ele estava lá no chão, ele percebeu que caiu em cima dele um rio de moedas de ouro, de sacos de dinheiro, caixas com várias riquezas, tudo que dava para ele viver o restante dos dias dele em paz e com fartura. Então quando ele caiu ali, ele percebeu que o pai tinha guardado para ele a vida toda riquezas para aquele momento. E ali em cima do teto estava escrito uma mensagem do pai: aqui está a sua segunda chance. Amém? Então o Pai do Céu está olhando para cada um de nós, esperando que os sonhos dele sejam realizados na vida de cada um. Ele quer realizar os sonhos dele na sua vida. Ele quer que você tenha uma vida de paz, ele quer que você tenha uma vida próspera, mas ele quer que você reconheça que ele é Deus. Ele quer que você tema ele enquanto você viver. E assim você vai ser um pai exemplar, um exemplo para os seus filhos, quando você repetir o exemplo do Pai Celestial. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música. Quem conhecer, quem não conhece, apenas escute, porque ela fala sobre o pai e sobre o filho também. Só ouvi contar uma história triste, um filho que deixa o seu lar, depois se arrepende, de joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar. Eu sei que meu lugar em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. Por tantos anos rejeitei sua voz chamando, por tanto tempo eu errei,
Mas enfim, sua mão me alcançou, me sustentou. Aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. E agora que me renasceu a esperança, toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão, tenho força pra seguir. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão, tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei meu lugar, eu Senhor Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor continua lá na varanda, esperando o filho próprio voltar. O Senhor continua todos os dias ali, olhando para o horizonte, olhando e esperando o dia em que nós, todos os filhos desgarrados, estamos voltando para casa. E temos a certeza, Senhor, que quando virmos de longe, o Senhor correndo vem nos abraçar e nos devolver o lugar que nós sabemos que está preparado para nós. E todos aqui, Senhor, esses filhos que estão aqui, que possam voltar para o seu Pai, e que os pais que estão aqui hoje possam também refletir esse teu amor em suas casas. E se uma gota do teu amor foi refletida nas famílias, que se esse amor estiver refletido em cada casa, Senhor, que haja transformação, que haja bênção, que haja cura, que haja amor em cada lar. E se os pais refletirem, Senhor, o teu amor, e se os pais refletirem a tua compreensão, o teu carinho, a tua compaixão em cada atitude, em cada palavra, que haja um pedacinho do céu em cada lar dessa igreja. Ficam cada um aqui, Senhor, que possa ser ricamente abençoado nas suas casas, que esse dia dos pais possa ter sido especial e inesquecível da vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.